Qual a diferença entre os testes do exoma, genoma e painel genético? Meu filho está com IDP, imunodeficiência primária, que hoje é inclusive conhecido, só fazendo uma correção, a gente está utilizando mais o termo erro inato da imunidade, mas não está errado não. Imunodeficiência primária é um termo mais antigo que seu médico deve ter falado isso para você, né? Eu até acho mais coerente, mas é aquela coisa. E qual seria o melhor exame que ele poderia fazer, né? Olha, primeiro você precisa fazer o painel de avaliação imunológica, né? Provavelmente isso já deve ter sido feito, essa avaliação prévia imunológica da criança para ver quais seriam as deficiências, né? Seria deficiência de anticorpo, deficiência de complemento, deficiência celular e tudo mais. Depois que você conseguiu identificar quais seriam as deficiências, aí você faz o pedido desses 3 tipos de testes, né? Primeiro a gente tenta fazer o painel genético. O que é o painel genético? O painel genético é quando você identifica determinados genes específicos para determinados possíveis problemas, né? Por exemplo, você tem o painel genético da fibrose cística, que a gente consegue identificar aqueles genes específicos e, consequentemente, ter uma avaliação mais precisa, né? Mas, ao mesmo tempo, muitas das vezes, o paciente às vezes tem uma variação de fibrose cística que não consegue ser identificado no painel genético, até porque aqueles genes específicos para a maioria das doenças ou para a maioria do perfil genético de paciente com fibrose cística não se enquadraria naquele paciente. Então, quando não se enquadra, a gente então evolui para o teste do exoma. O que é o teste do exoma? É justamente a avaliação da porção de leitura do gene, né? Porque você tem 2 tipos de porções de leitura, né? Leitura ou de suspensão de leitura, que é o exon e o intron. E no exon você faz a leitura do gene para haver a produção então da proteína, ou a transmissão da produção da proteína, né, da informação da produção da proteína, e no intron você tem a parada de leitura. Então, quando a gente avalia o exon, ou seja, pelo teste do exoma, a gente costuma ter uma abrangência maior no diagnóstico, entendeu? Eu sei que isso é um pouco difícil, mas eu estou tentando aqui passar de uma forma mais leiga para vocês, né? Ou seja, a gente conseguindo avaliar as porções de leitura de todo o DNA, a gente, de certa forma, teria uma possibilidade maior de acertar o diagnóstico ou de achar o diagnóstico. Coisa que com um painel genético a gente veria somente determinados perfis genéticos específicos para doenças mais comuns relativas àquela manifestação clínica ou laboratorial que o paciente esteja apresentando, entendeu? Agora, o teste genético do genoma, ele seria um teste mais abrangente, né? Ele pegaria tudo. Ele pegaria o exon, ele pegaria o intron, ele pegaria a região promotora do gene, ou seja, ele pegaria todo o gene por completo e não só o exoma, que por sua vez pega o exon, que é a região de leitura. Então a gente teria realmente uma avaliação muito mais completa. Agora a questão é a seguinte, é o custo, né? Porque o painel genético tem um custo muito menor, o exoma já tem um custo muito maior do que o painel genético e o genótipo, o teste justamente do genoma, perdão, ele já teria um custo elevadíssimo. Então, a gente, para até uma questão social, a gente tenta segmentar e estratificar essa investigação, fazendo então, iniciando a investigação primeiro com painel genético, depois evoluir com exoma, sendo realmente inconclusivo, aí tem que fazer o teste do genoma, não tem jeito, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta.